Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. É 1h. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Começamos com o debate para as presidenciais entre António José Seguro e Gouveia Melo. Os dois candidatos recorreram ao passado para trocarem críticas sobre quem tem ou não condições para exercer o cargo. Numa referência a palavras de Mário Soares, Gouveia Melo afirma que o candidato apoiado pelo Partido Socialista é inseguro. O almirante acusa o adversário de falta de independência. O senhor doutor António José Seguro é um líder nem-nem. É um líder nem-nem. É um candidato nem-nem. Porque nem líder... Saiu-lhe a boca para a verdade, não é? Quando disse líder. Não. Muito bem. É um candidato que não é um líder e também não é verdadeiramente Rico. António José Seguro afirma que Gouveia Melo é indigno para o cargo de Presidente da República. Seguro recorreu ao caso do navio Mondego, na Ilha da Madeira, para sublinhar que, ao contrário do almirante, não utiliza o poder para humilhar ninguém. O senhor tem na história de Portugal mais algum dirigente militar que tenha feito o que o senhor fez? Há muitas situações. Não, mas tem um exemplo, dê-me. Não lhe vou dar exemplo nenhum, mas há muitas situações na história. Sabe porque é que o senhor não dá exemplo? Porque não tem exemplo absolutamente nenhum. Não. Isso é indigno, aquilo que o senhor fez. Henrique o senhor Gouveia Melo mostra como é que exerce o poder em público, isso não o qualifica para Presidente da República. É o entendimento de António José Seguro. Quanto a Henrique Gouveia Melo, os candidatos à presidência também reagiram às declarações desta manhã do Procurador-Geral da República sobre a Operação Influencer e o caso Spinum Viva. Amadeu Guerra afirmou que não tem agendas e recusou que o Ministério Público lance escutas ou provas para a opinião pública. Henrique Gouveia Melo avisa que falar não basta. Nós temos, nos momentos em que há eleições, libertação de casos e de dados que não se sabe de onde é que vêm, sobre processos que estão a decorrer e muitas vezes complexos sobre determinados atores, não me parece que seja bom para a justiça, porque isso é uma justiça de pelourinho. O Ministério Público pode dizer que não tem agendas, mas tem que parecer não ter agendas também. Não basta só dizer, porque tem que gerar confiança na população toda. António José Seguro diz que quer ter uma conversa séria com o Procurador-Geral da República sobre a justiça, caso seja eleito para o Palácio de Belém. A Justiça tem que dar esclarecimentos, tem que dar posições muito claras. Agora, sobre as escutas, eu não gosto de ver devassa na praça pública. Eu não gosto de ver de escutas, ainda por cima, escutas que nem sequer têm nada a ver com processos, mas se mesmo tivesse, eram graves na mesma. Portanto, eu considero isso. Agora, eu não retiro nenhum instrumento àquilo que o Ministério Público deve fazer para combater o crime. Precisamos de ter mecanismos mais efetivos para prevenir a corrupção no nosso país. E onde é que traça essa linha da necessidade da Justiça investigar e do abuso do Poder Judicial? Bem, essa linha está definida na Constituição e nas leis. Precisam de ser cumpridas. Quando vem para a praça pública devassa de escutas, isso está a violar a Constituição e está a violar as leis. Aqui fica o resumo de mais um debate rumo às eleições presidenciais de 18 de janeiro. O próximo Frente a Frente é já esta quarta-feira na RTP, a colocar frente a frente Catarina Martins e António Filipe. António Filipe, que acusou hoje o Primeiro-Ministro de usar o salário mínimo para tentar desmobilizar a greve geral convocada para a próxima quinta-feira, dia 11 de dezembro. Em causa, o objetivo traçado por Luís Montenegro, que quer subir o salário mínimo para 1.600 euros até ao fim da legislatura. A CGTP já tinha considerado esta declaração um ato desesperado e um insulto aos 2,5 milhões de trabalhadores com menos de 1.000 euros por mês. Ora, também António Filipe considera que esta meta entra flagrantemente em contradição com a prática política do Governo. Temos uma política de baixos salários e o Governo não só não tem feito nada para alterar isso positivamente, como pelo contrário, aquilo que a proposta de pacote laboral, que os trabalhadores muito justamente estão a lutar e farão a greve geral no próximo dia 11, vai pressionar os salários para baixo. E, portanto, o Primeiro-Ministro, perante a adesão previsível dos trabalhadores à greve geral do próximo dia 11, avança com uma proposta para um futuro longínquo
relativamente à qual não tem demonstrado a mínima vontade política de querer concretizar. E, portanto, é uma forma do Primeiro-Ministro procurar desmobilizar a greve geral. Declarações de António Filipe no Instituto Superior Técnico em Lisboa. O candidato a Belém reitera que os trabalhadores têm todas as razões para manter a greve geral. E numa altura em que o desemprego em Portugal está em mínimos históricos, José Luís Carneiro descarta a necessidade de um pacote de reformas à lei laboral. O secretário-geral do PS lembra que ainda há 2 anos houve alterações nesse mesmo âmbito, realizados com o apoio do PSD, e por isso não vê razões para uma nova reforma laboral. Nada justifica que se avance com a alteração às leis laborais. Foi, aliás, isso que eu perguntei ao Primeiro-Ministro e ao que ele não respondeu na Assembleia da República. Veja bem que ministros que vão do Silva Peneda, Bagão Félix à direita, até ministros como Vieira da Silva ou Ana Mendes Godinho, que tiveram responsabilidades pelas políticas do trabalho, todos estão em sintonia ao considerarem que esta legislação, esta proposta de legislação laboral, é um ajuste de contas com os trabalhadores. O secretário-geral socialista considera que a proposta de alterações à legislação laboral do governo carece de quaisquer pontos positivos. Declarações de José Luís Carneiro em Bruxelas, à margem de uma cerimónia para celebrar os 25 anos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Para além de António Filipe, também José Luís Carneiro tinha criticado o anúncio de 1.600 euros de salário mínimo em vésperas de greve, e o que levou a uma resposta esta terça-feira do Primeiro-Ministro. Luís Montenegro diz que é mais ambicioso do que a oposição. O chefe de governo traçou esse objetivo na mesma semana em que o país se prepara para parar em prol do direito dos trabalhadores. Em resposta às críticas dos opositores, Montenegro diz que são pouco exigentes. São as oposições que querem menos e o líder político, que é Primeiro-Ministro, que quer mais. São os sindicatos que querem menos e o Primeiro-Ministro que quer mais. Ora, aquilo que normalmente acontece é precisamente o contrário. São os sindicatos e as oposições a querer mais e o Governo, pronto, a fazer contas à vida e a ser um bocadinho mais comedido. Eu quero, portanto, terminar dizendo uma coisa. Isto é um bom sinal para Portugal. Luís Montenegro, na cidade do Porto, o Primeiro-Ministro diz que normalmente é o Governo a ser o mais comedido, o que é bom sinal que o atual Executivo queira ir mais longe. E para fechar este tema da greve geral, digo que os técnicos de emergência pré-hospitalar desistiram de aderir a esta paralisação de quinta-feira, decisão tomada depois do sindicato ter estado reunido com a ministra Ana Paula Martins na sede da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde no Porto. Em declarações aos jornalistas, o presidente do sindicato afirma que recebeu a garantia de que o acordo de reforço de competências que foi assinado entre o Governo e o INEM é para manter e vai ser reforçado. Rui Lázaro considera que estão reunidas as condições para o sindicato recuar e não participar na greve geral da próxima quinta-feira. Caças F-18 dos Estados Unidos violaram as águas territoriais venezuelanas em nova escalada de tensão. Esta terça-feira, 2 aparelhos americanos foram lançados a partir do porta-aviões USS Gerald R. Ford e efetuaram várias voltas antes de regressarem a espaço aéreo internacional. Citando vários analistas, o canal de televisão venezuelano NTN24 precisa que até ao momento os voos dos Estados Unidos tinham respeitado o mar territorial venezuelano, mantendo-se em águas internacionais. Recordar que, no sábado, o ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou que as Forças Armadas da Venezuela estão mais do que preparadas para defender o país de eventuais agressões. Acusou ainda o executivo norte-americano de tentar provocar uma mudança de regime. Terminamos este noticiário no desporto. Liga dos Campeões, o Sporting foi à Baviera perder por 3-1 frente ao Bayern de Munique, mas os Leões ainda estiveram a vencer na segunda parte. A equipa verde e branca que beneficiou de um autogolo de Joshua Kimmich, mas o Bayern conseguiu marcar 2 golos em menos de 5 minutos, ao minuto 65 e também ao minuto 69. O último da partida foi já marcado pelo defesa central Jonathan Tah, aos 77 minutos. Fechou assim o
o marcador a favor da equipa da Baviera. Na reação à partida, Rui Borges, técnico do Sporting, mostra-se orgulhoso da equipa, apesar desta derrota. Um orgulho imenso na equipa. Custa por tudo que fomos capazes ao longo do jogo, ao longo do tempo. A personalidade que mostramos, a maturidade que mostramos, apesar de tudo, de jogar contra uma grande equipe. Custa um bocadinho porque saímos daqui com 2 golos de bola parada, um golo que é precedente claramente de falta. E nós às vezes queixamos-nos tanto dos nossos árbitros em Portugal e se calhar são dos melhores. Por isso custa sair daqui nesse sentido. Só me deixa a mim super orgulhoso enquanto treinador de olhar e de sentir a malta toda ligada e com uma demonstração de ambição e coragem fora do normal. Bayern Munique 3, Sporting 1. Este resultado volta a colocar a equipa leonina em zona de pré-eliminatória desse play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Já esta quarta-feira, o Benfica entra em campo, em casa, frente ao Nápoles. Um jogo a partir das 8 da noite e como está para acompanhar aqui o relato na Rádio Observador. Ponto final neste noticiário da 1 da manhã. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa.